Counter-Strike. O Counter-Strike, também conhecido por CS, é um jogo de computador resultante de um molde de Half-Life para jogos online. O CS foi considerado um dos responsáveis pela massificação dos jogos multiplayer no início do século. O Massive Multiplayer Online, game normalmente conhecido pela sigla MMOG, refere-se a um tipo de computador que possibilitam os jogadores jogarem em simultâneo, interagindo dentro da realidade virtual criada pelo jogo. É um jogo de tiro em primeira pessoa, onde equipes de contra-terrorista e terrorista combatem até a vitória. Cada equipe tem no máximo 10 jogadores. As duas equipes saem das suas respectivas bases ao mesmo tempo e começa a batalha. Em linguagem de jogo, o CS tem como objetivo matar jogador, com o intuito de reivindicar o território e erradicar outros jogadores em espaço de jogo. Por outro lado, os jogadores procuram armar-se e formar clãs, permitindo assim caçar e matar o maior número de inimigos possíveis. Por cada inimigo morto e por cada objetivo alcançado, o jogador acumula pontos e dinheiro, que permite comprar recursos, tais como armas, coletes, bombas, entre outros. O CS é visto como desporto eletrônico, que exige muita estratégia, trabalho de equipe e aptidões específicas. O desafio de realizar cada vez mais o melhor em menos tempo exige aos seus participantes o desenvolvimento de habilidades que permitem jogar com mais perfeição. Os jogadores são motivados pela ação heróica no ambiente virtual quando vencem a dificuldade personificada no inimigo e pelo reconhecimento das suas capacidades no mundo real. No segmento do CS, surge uma nova versão com gráficos mais atualizados e elaborados com a correção de bugs, que são erros no funcionamento comum de um software, cuja denominação é Counter-Strike Source. No entanto, esta versão não é utilizada pela maioria das ligas competitivas, devido à menor divulgação e às inúmeras inovações negativas, bem como ao ritmo de jogo considerado mais lento comparadamente com as anteriores. O jogo foi disponibilizado pela primeira vez ao grande público em junho de 1999 e nasceu com um molde para Half-Life. Inicialmente, ele dependia do jogo desenvolvido pela Valve para funcionar perfeitamente. Hoje em dia, esse quadro se inverteu. O jogo Counter-Strike já pode ser jogado sem depender da instalação do Half-Life primeiro. Ao fazer o download do Counter-Strike, o jogador terá acesso a diversos mapas do CS que ficam disponíveis para escolha, como aviões, zonas de guerra, selva e galpões abandonados. Cada uma dessas localidades possui esconderijos e armas próprias, para que a experiência de jogo seja única e bastante envolvente. Alguns servidores também disponibilizam mapas criados por designers e gamers, que dependem do download prévio para que possam ser usados. O download costuma levar alguns minutos, uma vez que texturas, imagens e sons característicos do ambiente precisam ser baixados para o computador primeiro.
Alterar a resolução significa aumentar ou diminuir o número de pixels que será exibido na tela. Basicamente, quanto maior a resolução selecionada, mais nítida será a imagem do jogo, afinal, são mais pixels em uma mesma área. As texturas são tecidos que recobrem todos os elementos de jogo. Entenda que isso não quer dizer que o personagem e objetos sejam feitos de pano ou couro. Todavia, é uma forma de dizer que estamos tratando da parte externa dos itens utilizados no cenário. Para dar realidade aos jogos, as desenvolvedoras se empenham em criar cenas repletas de luzes e sombras. Pense como o mundo seria esquisito se sombras ou como seria difícil viver em um lugar sem luminosidade. Então, nos jogos é a mesma coisa, sendo que esses dois elementos servem para ampliar o realismo. A diferença é que nos games podemos alterar a quantidade e qualidade das sombras e dos efeitos de iluminação. Para quem deseja aprimorar a experiência visual, as sombras e as luzes podem fazer grande diferença. O nome é esquisito, mas no fundo o anti-aliasing não é um bicho de outro mundo. A função desse filtro é aperfeiçoar as bordas dos objetos, desenvolvendo os pixels aparentes e deixando tudo bem lisinho, perfeito. É importante notar que este recurso conta com diferentes níveis de aplicação, sendo que quanto mais alto, melhor será o resultado. Quando falamos em anti-aliasing, surgem os termos FXAA e MSAA. Bom, o MSAA é a técnica mais avançada de anti-aliasing e deve causar melhorias significativas nos games. O FXAA é um filtro mais rápido que tenta imitar o MSAA. O uso de qualquer uma dessas opções causa grande impacto na placa de vídeo, podendo afetar gravemente o desempenho na jogatina. Você não precisa necessariamente ativar o anti-aliasing. No fundo, esse filtro serve apenas para polir pequenas falhas e não deve causar grandes diferenças nos gráficos gerais. O Anisotropic Filtering, também conhecido como AF, é um dos filtros responsáveis por deixar mais nítidas imagens tridimensionais em jogos. Ele veio para substituir o antigo Bilinear e Trilinear Filtering. Sua função é melhorar as qualidades nas superfícies inclinadas, assim como o anti-aliasing. O AF funciona com níveis de filtro de quanto mais alto, melhor será o visual. Assim como o anti-aliasing, o Anisotropic não é um divisor de águas na qualidade gráfica. Ele vem apenas para dar os retoques finais e deixar as experiências de jogos mais confortáveis. Por se tratar de um filtro aplicado depois da renderização, o AF dá muito trabalho para a placa de vídeo. Você não precisa ativá-lo para obter gráficos lindos, mas caso sua máquina seja potente, vale experimentar o filtro em diferentes níveis e ver como fica o visual do game. O V-Sync serve para realizar a sincronia entre a taxa de atualização do monitor e os frames produzidos pela placa de vídeo. Basicamente, ele serve para deixar o jogo com um ritmo constante, evitando as oscilações dos frames. O V-Sync é um recurso utilizado para acabar com o problema de screen tearing. Ao ativar esse recurso, você deve ter em mente que os frames dos jogos serão limitados conforme a taxa de atualização do seu display. O V-Sync causa impacto direto na placa de vídeo e é recomendado apenas para computadores robustos, visto que em PCs modestos ele pode estragar completamente o ritmo da jogatina. O ambiente occlusion é um elemento que aperfeiçoa a iluminação do game. Geralmente, este elemento está atrelado às configurações de luzes, porém a função dele não é trabalhar com luz no ambiente. A real aplicação do ambiente occlusion
está no modo como a luz é aplicada nas superfícies dos jogos e dos objetos baseados na fonte de luz e no ambiente, ou seja, em um ambiente escuro, a luz tende a ficar mais fraca e desfocada quando aplicada nos objetos. Para ser sincero, o ambiente occlusion serve para acrescentar realismo aos jogos, portanto, não é um elemento essencial para a jogatina. Se você quer uma experiência aprimorada, ative este recurso, mas tenha em mente que ele vai causar dificuldade para a placa gráfica. O Depth of Field, também conhecido como profundidade de campo, é um efeito usado em muitos jogos para dar a impressão de que o personagem do game enxerga como os humanos. Este recurso embaça os elementos de jogos que não estão no campo central de visão. Assim como os outros recursos, o Depth of Field possui diferentes variações de aplicação. Ativar o nível mais elevado deve causar a sensação mais realista, mas é uma configuração que vai impactar no desempenho da placa gráfica. Em um jogo de primeira pessoa, este recurso pode vir a calhar, mas não é um elemento que seja necessário para deixar o visual bonito. Presente em uma quantidade menor de games, o FixX tem como função principal gerenciar os conteúdos de física do jogo. Este recurso cuida de pequenos detalhes, como o movimento de fluidos, dos tecidos e de como cada objeto se comporta ao interagir com os outros. O FixS é uma tecnologia que foi adquirida pela NVIDIA, por isso ele funciona melhor em placas GeForce. No entanto, é possível usar essa configuração em outros PCs, graças ao software que é disponibilizado para computadores equipados com AMD Radeon. Este recurso deixa a experiência mais rica, mas não causa grande diferença no visual. Se o seu PC é top de linha, vale a pena experimentar. Por último, mas não menos importante, temos o Tcillion. Essa configuração está disponível apenas para placas de vídeo compatível com o DirectX 11. A função Tcillion é reduzir o efeito de texturas planas, dando profundidade aos pequenos objetos. E esses recursos trabalham na malha dos itens, distorcendo e ajustando cada parte para criar um mundo mais realista.